Olá, obrigado por você estar conosco em mais um Biografias. Vou fazer uma pergunta, como é que está o bolso? Está farto? Que bom, olha, estou muito feliz, mas vai ficar mais farto ainda depois da nossa conversa. Está fraco? Então fique tranquilo, nós vamos mostrar um caminho para tentar melhorar esse bolso. Nosso convidado é o principal educador financeiro do país, autor de vários livros, mais de 2,5 milhões de livros vendidos, e olha, um deles, inclusive, Casais Inteligentes que Enriquecem Juntos, roteirizou uma sequência de filmes que você conhece, Até que a Sorte vos separe. Gustavo Cerbasi, palestrante, professor e mais do que isso, um ser humano especialíssimo. Gustavo, que alegria tê-lo aqui e obrigado pela honra e pela confiança de participar do Biografias. Eu que agradeço, Elias, obrigado pela apresentação. Aí, pelo amor de Deus, vindo de um grande biógrafo, realmente uma honra. Muito bem. Se fosse para apresentar tudo, ia ficar uns 3 dias aqui falando do histórico do Gustavo. Gustavo, você sabe que aqui a gente conta, né, a gente mostra o sucesso, mas conta também como é que esse sucesso foi alcançado. E é muito importante porque tem um tripé que a gente não tem como fugir, que é a família, né, a religiosidade e o trabalho. Então vamos começar pela família, né? De onde veio a família Cerbasi? Conta um pouquinho dessa história. Bom, vamos lá. A família Cerbasi é uma família que veio da Itália, né? Cerbasi é a parte do meu pai, né? Tem a parte da minha mãe, família Petrasunas, que é um nome que eu não uso, que é muito complicado. Mas enfim, a família Petrasunas veio da Lituânia, a família Cerbasi da Itália. Ela se instalou no interior de São Paulo. Uma família numerosa, com a qual eu convivi muito na minha infância. E para quem já leu algum dos meus livros, eu sempre falo que eu venho de uma infância simples, né? Em que a família era do campo. Durante um tempo, meu avô chegou com algum dinheiro da Itália, diferentemente dos imigrantes que vieram fugindo da fome. Meu avô vendeu as terras na Itália, chegou com algum dinheiro, só que ele foi roubado logo no começo. Meu Deus do céu. Caiu em golpe, 3 meses depois de chegar ao Brasil, ele não tinha praticamente nada, e aí a família foi viver literalmente da roça, de plantar milho, de plantar café, de plantar os frutos. E as histórias que eu tenho da infância do meu pai e dos meus tios, é a infância de cuidar das terras, cuidar dos animais, de se ajudar, aquelas brincadeiras típicas de mergulhar na lagoa, de quebrar o galho da árvore. E meu pai e meus tios conseguiram trazer ainda para os filhos essa forma de viver, em que a gente se reunia muito no interior de São Paulo, na cidade de Itupeva, a mais ou menos 1 hora de São Paulo. Praticamente todo domingo sim, domingo não, era a família reunida, mulheres na cozinha preparando as massas, os homens batendo papo ou ajudando a depenar o frango, e aquele convívio familiar. Bonito, né? Que, para mim, naquele momento, era um momento de muita riqueza, né? Vou para a fazenda do meu tio. Como eu fui crescendo, eu percebi que a fazenda não era do meu tio. Ele era um funcionário da fazenda e reunia a família no fim de semana, né? E aquela abundância, aquela alegria, não envolvia dinheiro, né? Eram atividades que a gente tinha ali, brincadeira entre os primos, que eram primos que não tinham brinquedo, mas tinham uma vara de bambu, tinham os animais para brincar, jogar casca de banana para as galinhas. Então, apesar de eu viver em São Paulo, eu tinha um conjunto de experiências, de vivências que meus colegas de escola não tinham. Eu não tinha os brinquedos que meus colegas tinham, mas eu tinha a vida bastante ativa no campo com meus primos que esses meus amigos não tinham. Então, eu diria que boa parte das minhas experiências hoje tem a ver, sim, com meus estudos, tem a ver com a minha educação, mas tem muito mais a ver com as referências que eu tive dessa infância muito bem vivida no interior de São Paulo. A parte da família que eu citei por parte da minha mãe, a família Petrasunas, muito menor, muito menos numerosa, ela também me deu lições de simplicidade, que meu avô vivia numa casa no bairro da Moca, que ele mesmo construiu. E se você me perguntar o que seu avô fazia, ele fazia tudo. Ele trabalhou em balcão de bar, ele era sapateiro, ele consertava telhado, ele reparava as paredes da casa. Então, aquela coisa típica do imigrante que faz a vida. Sem dúvida. E sempre que eu ouço alguém falar, pô, mas Gustavo, a vida está muito difícil, eu não tenho dinheiro, as referências que me vêm são referências ou da família por parte do meu pai ou por parte da minha mãe. De que, pô, não tem dinheiro, mas você está num país de solo fértil, de clima favorável, em que as pessoas se ajudam, se conversam, se unem, coisas muito mais difíceis de acontecer em outros países. Então, eu acho que não é que as pessoas não têm, as pessoas têm recursos para prosperar no Brasil. Falta, às vezes, um pouco de provocação, um pouco de exemplo. Atitude, né? Atitude, ou talvez as pessoas tenham sido acostumadas a serem amparadas demais por um governo, tudo tem que... Ou é uma bolsa para alguma coisa, ou é um caminho que você tem um emprego público, ou é uma única empresa na cidade que garante emprego. Então, faltou aquela educação empreendedora para as pessoas se mobilizarem mais. O governo presente, a letargia do povo em reagir é maior, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Acho que o governo tem que
mostrar caminhos, né? Você tem uma profissão, você tem um ofício, não tem emprego. Onde o seu ofício é procurado? Nós não somos uma federação, não somos vivemos uma república onde vários estados, né, têm interesses em comum. Então, acho que o papel do governo seria de ajudar o povo, a população, a encontrar onde é que estão as oportunidades para quem tem esse ofício e hoje está desempregado. Porque você viajamos Brasil afora, a gente ouve falar do desemprego, não é irrelevante, certamente há muito desemprego, mas a gente ouve os empresários falar que não tem empregados. É verdade, é verdade. Falta mão de obra, falta quem tem interesse em trabalhar. Então, acho que o papel do Estado tem que ser muito mais de coordenação do que de amparo. E você sabe que nós estávamos comentando antes do programa, né, sobre a Universidade Estácio de Sá, e como eu disse, a biografia do Dr. João Uchoa, né, um dos homens mais brilhantes que esse país teve, né, visionário, né, eu até brincava assim, se você vê alguém na contramão na Avenida Paulista, pode falar, ô João Uchoa, né, porque era ele, né, fez tudo que todo mundo apostava que daria errado. Mas ele dizia, né, que quando ele precisava de 300 professores, ele sabia o nível de ensino que ele dava, né? Quando ele passou a necessitar de 3 mil, 4 mil, ele não encontrava e já não sabia mais que nível de ensino que ele poderia aplicar, Exatamente. Né? Então a falta de mão de obra ela é impeditiva para o crescimento. Né? Tem desemprego, mas as empresas também estão estagnadas em muitos setores por falta de mão de obra qualificada que ou foi embora do país ou está aqui à disposição, mas não se preparou, não se educou para dar conta de um trabalho que requer mais flexibilidade, mais versatilidade, conhecimento diferenciado. Sem dúvida. E Gustavo, assim, a tua história também ela é muito curiosa porque ela começa com o caminho e se redireciona completamente, justamente porque você esteve atento, né, a essas possibilidades de mudança, né, enfim, né, então, inclusive uma mudança da qual você, né, pelo que eu sei, não era tão adepto, né, que era a área de finanças. Mas conta um pouquinho, esse jovem, né, o que é que ele estudou, praticou esporte? Bom, vamos lá. Eu, ainda na escola, eu sempre fui um bom aluno no período escolar, o que hoje seria o ensino fundamental e médio, sempre boas notas, sempre me destaquei em redação e na área de exatas. Tinha uma predileção por engenharia, eu vivi na época de Ayrton Senna, assistia as corridas com meu pai, achava que ia trabalhar com automobilismo. Até hoje eu gosto muito de automobilismo, considero meu esporte favorito nesse momento, que eu mais pratico. Mas na minha adolescência eu fui nadador, não por vontade minha, mas por livre e espontânea pressão de minha mãe, que eu estava engordando, estava começando já a perder o controle ali da minha saúde. Então, comecei com a natação, foram 12 anos praticando a natação como federado, competi quase, fui para a Olimpíada. A Olimpíada chegou naquela fase que... Olha, que espetáculo, alto nível, então. Alto nível. Meu melhor desempenho eu tive em terceiro lugar no Campeonato Paulista, que já me qualificava para uma competição sul-americana, enfim, eu estava muito perto, menos de um segundo para disputar uma Olimpíada, e eu tinha que tomar uma decisão, né, se eu ia me dedicar totalmente ao esporte, ou se eu ia para a educação. Sendo um aluno, né, primeiro, segundo lugar na escola, eu achava que seria um grande desperdício abrir mão da educação. A primeira grande decisão que você teve? Foi a primeira grande decisão. Eu diria que até antes de decidir entre natação e faculdade, os 2, 3 anos antes, houve uma espécie de seletiva no clube, em que o Ricardo Prado, na época campeão mundial de 400 metros, estava visitando os clubes e avaliando quem eram os alunos, os atletas, desculpa, e tentando selecionar alguns para irem treinar nos Estados Unidos. E eu fui um dos convidados. E naquele momento eu fiquei com medo. Eu não falava inglês, meu pai estava fazendo um sacrifício muito grande, tinha passado a trabalhar no interior de São Paulo, 300 quilômetros de casa, para conseguir pagar uma boa escola para a gente. Eu teria que abandonar aquela escola, abandonar um pouco do projeto da família, abandonar aquilo que era o plano do meu pai, para apostar na natação. Eu achei que não seria justo com meu pai, fiquei com medo, me segurei naquele momento, continuei competindo, mas quando chegou na faculdade eu realmente larguei a natação. Mas nós vamos fazer um parênteses aqui. Você deve estar pensando, por que o Elias mexe tanto no celular, né? Porque tem uma pessoa aqui que quer te provocar sobre essa época da natação. Ó. Mesmo? Quem que é? Olá, seu Elias, tudo bem? Obrigado aí pela lembrança. Tô aqui, Gustavo, meu grande amigo, Gustavão. Cara, tô aqui para dar só um alôzinho aqui e uma lembrancinha para você também, dos nossos tempos do Juventus. Cara, queria muito que você explicasse aí pro pessoal por que seu apelido lá na equipe era Tapinha, tá bom? Acho que o pessoal vai gostar de saber, tá? Grande abraço aí, obrigado de novo, Elias. Que precisar, tamo junto. Ah, que legal. Álvaro Taba, meu colega de treinamento, fizemos bons revezamentos juntos.
Ele saiu do Juventus, foi ser técnico do Pinheiros depois, acompanhou até a seleção brasileira, mas enfim, porque o apelido era Tapinha. Na verdade, logo que entrei na natação, é uma história que fico até constrangido aqui, mas era um atleta tímido, eu estava há pouco tempo na equipe, e estava lá no meu cantinho, fui tomar banho no chuveiro, e os chuveiros do clube não estavam em boa condição. E tinha um lance de dar um tapinha no chuveiro para ver se ligava, para se dava um contato no fio elétrico e aquecia a água. Eu fui dar um tapinha, o chuveiro saiu voando, né? Na verdade, o chuveiro estava com um cano parcialmente rompido. Eu dei um tapa, a pressão da água jogou ele longe. Quando chegou o técnico soltando fogo pelas veias, mas quem que fez? Tava molhando o vestiário inteiro, né? E quem que fez isso? Foi só um tapinha. Aí virou, foi um apelido na natação durante muito tempo. A minha mão um pouco maior que o normal, mas enfim. Bons tempos. Mas eu tive, infelizmente, que largar a natação quando entrei na Universidade de São Paulo, em engenharia. Por que engenharia? Porque eu era um ótimo aluno de física, de matemática, Dedicação, hein? Desenhava muito bem na redação, que me ajudou a entrar na USP, mas depois de 3 anos de engenharia, eu não estava indo bem. Não estava me sentindo feliz, porque uma coisa é quando você estuda física, S é igual a S0 mais VT, isso é na escola. Quando você vai para engenharia, S é igual a integral da derivada, daqui, dali, entre um monte de letra grega, eu estava me perdendo naquilo. Logo no primeiro ano de engenharia, eu ainda estava insistindo na natação. Eu faltei na semana de prova participar de um campeonato brasileiro. Aquilo me enrolou todo. Esse é o problema do atleta, né? Verdade. E começou a entrar créditos em cima de crédito, eu atrasar na faculdade. Então, quando eu cheguei no terceiro ano de faculdade, eu estava aquém da média da turma. Os alunos já começavam a encontrar estágio nas grandes empresas. Eu nem concorria com essas vagas, porque eu estava atrasado. E uma sugestão do meu pai foi tentar fazer uma segunda faculdade, reforçar o currículo, para talvez com 2 diplomas ter mais possibilidades na vida, até porque o mercado automobilístico na época era muito ruim. Muito ruim. Vou pedir só para você dar um recado aqui dentro do que você está vivendo, porque, por exemplo, eu me formei em administração de empresas, entrei na área e depois vi que não era aquilo, né? Sim. Então, com 17 para 18 anos, né, assim, é uma agressão pedir para o jovem, falar o que é que você vai fazer para o resto da vida. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência, passando uma mensagem, porque você tem a linguagem do público jovem, né, que te acompanha, que faz teus cursos. Então, que nesse momento você passasse antes de continuar com a biografia. Eu faço isso com muito prazer, porque tenho filhos ainda que não chegaram nessa fase, mas vão chegar, mas eu sei que há um momento na vida que a gente toma uma decisão muito importante, que é escolher a carreira. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, o conhecimento se transforma muito rapidamente, mas se você está naquela situação em que tem que escolher um caminho, está terminando a escola, a faculdade está chegando, alguns vão estudar fora, alguns no Brasil, mas enfim, escolher um caminho, não se pressione com a obrigação de ter que seguir esse caminho. Escolheu porque é o que parecia ser o melhor. Se no andar da carruagem você percebe que não é o melhor, entenda que ali haverá um aprendizado, nada será desperdiçado, nada será perdido, e que você tem que sim ter a flexibilidade de mudar de curso se for o caso. Pode ser que mude no meio, pode ser que você já concluiu 80% do curso e vale a pena acabar para fazer uma pós-graduação em outra área, mas tudo que foi aprendido em algum momento será aproveitado. Tanto que eu fiz 3 anos de engenharia, fui fazer uma segunda faculdade simultânea, eu não pagava meu curso na USP, Universidade Pública. A Fundação Getúlio Vargas tinha um curso que era pago, mas tinha a bolsa do governo, que era o curso de administração pública. Eu falei, bom, fazer 2 cursos gratuitos é uma oportunidade para poucos. Pela redação, pelo meu bom desempenho no vestibular, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas. 2,5 milhões de livros vendidos. Pois é, mas aí eu cheguei a fazer engenharia e administração durante 1 mês. Quando eu, na GV, eu vi que era o que eu gostava mais da forma que os professores explicavam, era um negócio muito mais pragmático, tinha a ver com a história das empresas, né? Na engenharia mecânica, como eu não estava entre os melhores alunos, eu imaginava que ia construir carros de Fórmula 1, né? Então eu só estava construindo parafuso, né? Não estava indo muito longe. Na Fundação Getúlio Vargas eu via que eu tinha possibilidades maiores. Então eu segui no curso de administração pública, desisti da engenharia. A administração pública é basicamente igual à administração de empresas, só que sem marketing e sem finanças, quase nada de finanças e muito mais de direito. Então, o que eu tenho de raciocínio lógico hoje não é pela faculdade de administração pública que eu fiz, é pela faculdade de engenharia. É aquele lance de nada desperdiçado. Depois de fazer um mestrado em finanças, fui fazer minhas especializações, mas ao concluir a Fundação Getúlio Vargas, eu tinha uma certeza muito grande na vida, de que a administração é um negócio muito interessante, talvez eu teria um papel público muito importante, e eu sabia que eu não ia trabalhar com finanças. Eu tinha essa certeza naquele momento. Agora, vou também fazer um parêntese. O Álvaro Tava me contou, né? E desde já agradeço a sua indicação, né?
a família dele, né, para uma biografia, porque uma indicação tua é uma bênção, né, jogar tua credibilidade para indicar alguém, muito obrigado. Ele me contou que na época também do Juventus, né, em festas, em reuniões, em rateios, você era o escolhido pela organização, justamente pela rigidez, né, com a finança, né, do grupo, né? Então, alguma coisa já tinha aí, né? Eu acho que sim, eu não sabia disso. Eu não sabia, mas eu tinha amizade com todos os grupos, apesar de eu ser bastante tímido, eu tinha amizade com os atletas, seriam os bagunceiros, vai, aquele que joga o futebol que não pode, nadador não pode jogar futebol, né, machuca o pé muito fácil. Tinha amizade com as meninas, com os mais velhos, com os mais jovens. Então, primeiro eu conversava com todos. Segundo, eu era muito bom de matemática. Então, para organizar uma continha, para organizar os rateios, era muito fácil. E para organizar o argumento para pedir alguma coisa para o clube também, tanto que eu cheguei até a ser diretor adjunto do clube, ainda jovem, com 17 anos. Então, tinha uma sementinha ali de organização. Esse aspecto financeiro do meu trabalho só foi surgir depois de formado, depois de eu ter feito a segunda faculdade, em que eu falei que eu tinha certeza que não iria trabalhar com finanças, mas um grande colega meu de faculdade, José Roberto Securato Júnior, tem ele no coração, fomos padrinhos de casamento, tem uma relação muito próxima, mas o Zé Roberto ele me convidou para fazer um trabalho junto com ele. Eu estava recém-formado, me preparando para um concurso público. Ele falou, Gustavão, né, como ele me chamava, preciso que você me ajude num trabalho que eu estou fazendo. Eu falei, em quê? É valuation de um banco que eu estou fazendo. Valuation, para quem não sabe, é a avaliação de valor de mercado do banco. A gente faz o valuation para saber quanto vale a ação do banco. Pô, que bacana, não entendo nada disso aí, né? Eu não posso te ajudar. Eu falei, não, fica tranquilo. Todos os trabalhos que nós fizemos na faculdade, nós tiramos 10. Dizia ele, porque eu planilho e você escreve bem. Então, fazer o seguinte, eu tenho toda a análise já montada, nosso trabalho é criticado por ter um laudo muito pobre, a gente está procurando alguém que escreva um bom laudo. Você não toparia o desafio de eu te explicar o que eu fiz e escrever esse laudo? Pensando assim, né? Vamos embora. Me baseei em alguns laudos que tinham, todos muito pobres mesmo. Fiz um laudo e aquele laudo foi muito elogiado por quem contratou. Era um laudo, a gente estava avaliando na época, era o Banco Itaú Argentina, né? Uma unidade argentina do Banco Itaú, e veio lá da presidência do Banco Itaú um elogio de que o laudo tinha sido muito bem feito. As consequências de ter feito esse trabalho foram muito ruins para aquele momento da minha carreira, porque eu estava me preparando para um concurso público e não passei nesse concurso público. Então, graças a Deus. Eu achava que teria um papel público importante, eu teria impacto em muitas pessoas, mas eu não passei no concurso porque fui ajudar um amigo. Foi uma semana pesada, varei madrugadas preparando esse laudo. Fiquei triste, obviamente, e 2 dias depois do concurso, o Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente na época, anunciou que os concursos estavam suspensos, que por corte de verba não haveria mais concurso até o fim do governo. Aquilo me colocou numa situação de pré-depressão. Caramba, eu fui ajudar um amigo e na estupidez de ajudar um amigo eu perdi minha carreira. Eu estava recém-formado, a última chance que eu tinha de passar no concurso, eu perdi. E ali eu fiquei meio que choramingando aquilo, até que esse meu amigo voltou e falou, está sendo elogiado o seu laudo, o diretor da consultoria está te convidando para trabalhar com a gente. Aí eu pensei, poxa, não é minha área, eu não entendo nada de finanças, eu só sei escrever bem, mas se é o trabalho que tem agora, eu vou seguir por mais um tempinho, ganhar algum dinheiro com isso, guardar todo esse dinheiro para me preparar para uma pós-graduação, fazer alguma coisa que me dê um caminho. 2 detalhes aí, né? Primeiro, né, quer dizer, você pode ter muito conhecimento, mas se você não sabe, né, externar esse conhecimento, né, como o seu amigo tinha, né, o conhecimento, né, precisou da capacidade do Gustavo em saber, né, como transmitir isso. Isso é fundamental. E segundo, né, isso já aconteceu com vários dos meus biografados, né? Armindo Dias, do grupo Royal Palm Plaza Hotel, né? Ele foi reprovado no curso de motorista para o Exército Português, né? Olha o tamanho que ele virou, né? Do Biscoito Triunfo. Então, fechou uma porta no Gustavo que parecia o fim do mundo, né? Mas não era isso, é para mostrar o Gustavo, essa aqui não era para você entrar, né? Tem coisa melhor. Segue com a biografia. Eu diria que tem um aspecto importante que eu valorizo muito, né? Esse meu amigo, José Roberto Securato Júnior, era um cara muito querido, muito correto, muito bom no que ele fazia, até hoje. Se você pesquisar sobre a família Securato, é um nome muito forte no mercado financeiro, eles têm uma vertente muito poderosa em avaliação de empresas, então ele conhecia muito bem o trabalho dele, mas sabia da limitação dele, que era precisar de alguém que sem dúvida. Redigisse aquilo. Claro, sem dúvida. E eu, naquele momento, eu acho que foi um ponto forte meu que você ressaltou, que foi a vontade de ajudar um amigo. Hoje, a independência financeira está conquistada há muito tempo, as pessoas perguntam, mas por que você faz isso? Pô, todos os dias, né?
A gente fala batendo a porta, na verdade chega nas redes sociais pelo telefone, todos os dias chega uma mensagem, você mudou minha vida, você salvou meu casamento. Nossa, eu estava quase me suicidando e virei o jogo. Não, todo dia esse é o retorno, a gente tem algo que diz, olha, continue na sua missão. Se você não ganhar dinheiro com isso, você vai ganhar um lugar no céu. Adriana Cerbasi. Pois é. Como surgiu essa frase? Minha esposa, meu amor. Pô, aí fica mais difícil falar, porque tem um carinho muito grande mesmo, Elias. Isso aconteceu, bom, foi uma situação até delicada lá atrás, quando a gente começou a ter algum sucesso com esse trabalho específico de educação financeira. O livro começou a ser mais vendido. Teve uma matéria na revista Você S.A. Que começava a falar das iniciativas de educação financeira, alguns autores que tinham na época, eu, Mauro Halfeld. A Você S.A. viria a ter um outro trabalho muito importante na nossa vida 2 anos depois. Mas nesse momento era uma situação em que a gente tinha que decidir se ia ou não para o Canadá. Eu vinha de uma situação de grade de aulas completa, a aula que eu falei, das 7 da manhã até as 11 da noite, em pós-graduação, bem remunerada, né? O professor, na época, ia estar tirando coisa de uns 15 mil reais por mês, bem acima da média brasileira. Reconhecimento, prêmios e convite para entrar no doutorado. Certeza de ter uma carreira brilhante, que fizesse doutorado, as faculdades iam me chamar para dar aula em várias delas. Seria disputada. E aí veio essa vontade de empreender no Canadá. E aí, sempre que eu vou por um caminho novo, a discussão é, e se não der certo? Qual que é o nosso plano B? O nosso plano B era voltar para o Brasil e apostar nos livros. E eu tinha que apostar num livro que estava vendendo, até então, menos de 10 mil exemplares, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. A gente vinha numa situação em que eu estava dando aula o dia inteiro, uma carga horária muito pesada, conflitos com a academia, se eu ia para aquele caminho de continuar dando aula e judiando da saúde, e seguir o doutorado, e não me sentia exatamente feliz, né, satisfeito com a minha carreira, versus atender uma população com um livro que não fazia muito sucesso. Aí fomos conversar em casa, né? Sigo na academia não tão feliz, ou aposto num livro que ainda não me dá dinheiro, mas que pode transformar muitas vidas. E a Adriana falou que eu tinha que seguir meu coração, porque a minha intenção era muito boa, muito nobre. Eu queria fazer com que a vida das pessoas fosse muito mais rica, e que por isso ela abraçava a causa. Se eu não ganhasse dinheiro, ela iria trabalhar muito para ajudar a pagar as contas de casa, porque ela achava que aquele tinha que ser meu caminho. Lindo, se a gente não ganhasse dinheiro com aquilo, no mínimo a gente ia ganhar um lugar no céu. Quando eu decidi escrever o primeiro livro, eu fui movido justamente por isso. Falei, caramba, mas ninguém fala para ninguém que com juros que nós temos no Brasil é muito melhor investir do que tomar emprestado. Ninguém percebeu isso, ninguém sabe fazer conta. Deixa eu explicar de um jeito que as pessoas entendam. A intenção era mostrar o caminho, e hoje o retorno que eu tenho é que esse caminho é realmente um caminho que transforma, que torna as pessoas melhores. E olha, Gustavo, um setor da economia brasileira poderia tentar, né, te bloquear, que é os bancos, né? E você foi altamente contratado para fazer ciclos de palestras, rodando o Brasil, enfim. Então eu acho que... Elias, eu acho que ninguém perde com a educação financeira. Eu poderia, como muita gente fez, decretar guerra aos bancos. O seu gerente está te ensinando coisa errada, seu gerente está te indicando coisa que não presta, você está comprando o seguro errado. Só que, como eu comecei na pós-graduação, em MBA, se boa parte dos meus alunos eram ou gerentes ou profissionais de bancos, eu vi ali não pessoas que estavam sendo treinadas para ferrar um cliente. Como que eu faço para lucrar em cima de algum idiota? Não tinha nada disso. Não tem isso, é verdade. Eu via pessoas que todos os dias agradeciam a Deus pelo emprego que tinham, pela instituição que lhes tinha dado a oportunidade do emprego, pelas técnicas que estavam aprendendo para poder prestar um serviço melhor. Cara, não é possível. Ou esses caras são cegos, ou tem alguma falha no processo em que alguém está entendendo errado. Então, quando ficou claro para mim que o papel do gerente não era empurrar produtos, mas garantir que o banco tivesse cada vez mais clientes, minha percepção foi que se prestar um serviço melhor e o cliente perceber isso, ele vai ser mais fiel e vai falar isso para outros clientes e mais pessoas virão. Então minha postura sempre foi de crítica, sim, Elias, mas uma crítica de falar, olha, se o seu gerente lhe oferecer um produto como esse aqui, questione se não tem coisa melhor. Claro, porque ele está te oferecendo isso, porque é o que a maioria procura. É o produto mais simples, é o mais conveniente, é o que, de certa forma, dá menos trabalho para acessar. Então, esse vai ser mais caro. Quer dizer, um aliado, não um salvador da pátria. Então, a recomendação foi, olha, demonstre para o seu gerente que você tem conhecimento.
que você tem competência para administrar um produto que tem um grau de risco maior, que você já estudou e que você pode acessar um produto que hoje é exclusivo para pessoas que têm algum relacionamento maior com o banco. E eu fui provocando clientes a questionarem seus gerentes, gerentes a questionarem suas áreas de suporte, aos bancos, vem cá, conta para nós o que você está falando para os clientes aqui, vamos ver se tem um jeito em que atender melhor esse cliente e não perder o cliente mais educado. E eu fui construindo uma relação de respeito entre as partes. Não importa qual seja o mercado. A gente ouve hoje fala-se muito de pirâmides financeiras, né? Mas a pirâmide da criptomoeda, do Forex, você fala, cuidado, eu poderia falar que tudo é pirâmide, mas na verdade as pessoas não estão percebendo que boa parte das operações que lhes são oferecidas são operações de risco, de trading, que a maioria das pessoas não está preparada para assumir, para administrar. Então muitos vão perder dinheiro, mas não é porque estão tentando enganar, é porque aquele cara que é bom no mercado dele acha que qualquer pessoa será boa também, e isso não é compatível, precisa ter um treinamento. Então, mesmo quando há pirataria, se você perceber que entre os piratas tem alguns bem intencionados, mas que estão tentando vender algo que não é para todos, eu vou criar uma aura de educação naquilo que seria simplesmente uma crítica. E eu vou ter o respeito de todas as partes. Não, perfeito. E eu acho que isso ajudou também a humanizar um pouco essa relação Sem do dúvida. banco, né? Os bancos estão buscando mais isso. Sem dúvida. Gustavo, ter um livro, né, para roteirizar, né, uma sequência de filmes, né, aonde mais do que se divertir com tudo que a gente viu, né, deixou grandes mensagens, né, efetivamente, porque a gente se enxerga praticando muito ali, né, do que o Rassum praticou, né, destruindo, né, uma fortuna. Então fala um pouquinho dessa emoção e, enfim, assistir e receber o feedback das pessoas. Até que a sorte nos separe foi uma grande surpresa, uma grata surpresa quando propuseram transformar um livro de sucesso em filme. A ideia era simplesmente essa, encontrar um livro no mercado que estivesse muito vendido. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, em 2012, vinha de 8 anos de sucesso já. E nunca tinha saído do ranking dos 10 mais vendidos. Então, procurou-se um livro de sucesso, esse era o livro recomendado. Rapidamente eu aceitei participar de um filme sobre isso. Levamos um tempo para entender qual seria o formato do filme. A história de alguém que tem problemas na vida, que recupera, vamos fazer um drama e tal. Aí, na época, o Fabiano Gulani, um dos produtores do filme, falou, cara, se a gente está num país que as pessoas têm problema com dinheiro, quase todo mundo, e for fazer um drama sobre dinheiro, vai ser um negócio que vai correr um risco de rejeição tão grande, né? As pessoas não querem falar dos seus problemas, querem falar dos problemas dos outros. Por que a gente não faz uma comédia? Mas assim, uma comédia escrachadona, para as pessoas rirem da própria desgraça. E aí veio a ideia de fazer um turismo, um humor pastelão, turismo que veio na cabeça que a continuação do filme, Até que a Sorte Separe Dois, foi feita em Las Vegas. Mas veio a ideia de fazer um humor pastelão em que o personagem teria um problema financeiro maior que o de qualquer brasileiro, a ponto da pessoa ver aquela situação no cinema muito próximo do que ela tem na vida dela, mas poder rir da desgraça do outro e sair mais leve. E aí veio a ideia de se juntar a Globo Filmes, de entrar Leandro Hassum, toda aquela galera meio zorra total. Ficou grande o projeto. E aí o projeto ficou grande. Eu fiquei meio assustado. Falei, pô, mas quem ficou mais ameaçado nessa fui eu, porque meu trabalho tinha toda uma seriedade, né, que tratado com humor poderia estar ameaçado. Participei do roteiro, feito pelo Paulo Cursino. O Paulo Cursino, na época, era roteirista do Zorra Total, de todos os filmes de comédia. As maiores comédias do cinema nacional foram roteirizadas por ele. Eu falei, mas de onde que vieram essas ideias? Ele falou, olha, do bate-papo que nós tivemos, eu peguei seu livro e peguei as 10 principais lições do Casais Inteligentes e coloquei aqui. Que espetáculo. As pessoas, na maior parte, não sabem, mas se assistirem o filme, vão ver 10 importantes lições, e que são os 10 pilares principais do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí saiu, foi um sucesso, maior bilheteria 2012, primeira trilogia do cinema nacional, que vieram 2 continuações na sequência, e um orgulho muito grande de ter alguns elementos muito simbólicos no filme, de que nós falamos ali de família, falamos de governo, Até que a Sorte Separe Três, tinha todo o lance da Dilma, das pedaladas, da mandioca, enfim, toda uma crítica à condução errada das finanças públicas, e conseguimos fazer uma educação financeira leve, com até algumas participações especiais. Tivemos Jerry Lewis participando do Até que a Sorte Separe Dois, foi a última participação dele no cinema, infelizmente já faleceu, mas foi muito marcante, tanto para o cinema quanto para a minha história, e ali eu percebi que educação financeira tinha que ter um formato realmente leve, né? Que
Eu não poderia ficar só naquela catequização de que, olha, faça, e não faça. Não, vamos falar do assunto, vamos provocar o assunto, vamos criar histórias. E até os livros que vieram depois, Até que a Sorte Nos Separe, vieram mais leves. Trouxe um pouquinho mais de humor para o livro. Leves eles já são, né? Sua escrita é leve. Minha escrita é leve, mas eu não sei se eu trouxe humor, eu trouxe muito mais casos da vida real. Que ótimo. Até que a Sorte Nos Separe foi um livro escrito aliás, Até que a Sorte Nos Separe foi um filme que foi inspirado nas manias, nos vícios do brasileiro. O Adeus Aposentadoria, que foi escrito logo depois, ele foi escrito pensado em situações particulares de pessoas aposentadas, de pessoas de mais idade, que traziam milhões de desculpas. Olha, eu passei do tempo de cuidar do meu dinheiro, olha, eu me aposentei e fiz tudo errado, vou cuidar das finanças do meu filho porque as minhas não têm mais jeito. Eu me via pensando num roteiro de cinema ou no que eu proporia para essa pessoa com 50, 60, 70, 80 anos, e saiu um livro muito interessante. E eu acho que o segredo é esse, a gente conseguir fazer os laboratórios, fazer as experiências de vida, conhecer bem as pessoas para poder fazer um bom texto. Hoje, meu trabalho nas redes sociais exige que eu mantenha um acompanhamento próximo do meu público. Tem gente que ainda fala, poxa, você ainda responde? Não, eu já não consigo mais responder a todo mundo. Consegui até uns 600, 700 mil seguidores. Hoje, com mais de 1 milhão, eu tento. Então é meio aleatório, às vezes dá sorte pegar um ou outro, mas eu preciso sentir o que o público está entendendo, o que ele está criticando, o que ele está elogiando, para continuar produzindo conteúdo específico para esse público que espera alguma coisa. E aí, ao ouvir o público, eu tenho um conteúdo que se encaixa. Aí vem aqueles comentários do tipo, nossa, parece que você escreveu para mim. Mas eu escrevi para você mesmo. Escreveu mesmo. Foi assim mesmo. Gustavo, olha, você pratica duas coisas, né? Aquilo que duas pessoas pregam que eu amo, né? Um é o frejar por você, né? Você faz por você, você faz por alguém. Eu também a música, né? Favorita da Adriana. Então a música favorita da Adriana. É Leonina também. É Leonina também? Não, ela é Ariana, mas Por Você é uma música que nos acompanha há muito tempo. A mim também. E outra, assim, as palavras de um dos homens mais bem preparados desse Brasil, que eu biografia, vou lançar o segundo livro agora, que é o Dr. Afonso Brandão Renio, fundador da Sempre Toshiba, agora da Sempre TCL, que ele diz, eu espero que as pessoas saiam da minha sala ou de alguns minutos de conversa comigo melhor do que entraram, do que chegaram. Sim. E você faz isso, né? As pessoas saem desse contato com você, como eu saio daqui bastante transformado, os seus alunos, os seus leitores, né? Enfim, saem muito melhores do que entraram antes do início. Então, parabéns por essa missão, obrigado por esse carinho muito especial de sempre. E tem aqui um grande fã. Obrigado, Gustavo. Obrigado e biografia está aberta para você. Prazer, gente. Valeu.